Olá, hoje a gente vai abrir o Código Penal Brasileiro para investigar uma tensão que existe no coração da justiça. Uhum. De um lado, o poder gigantesco do Estado de acusar alguém de um crime, e do outro, a vontade da vítima. Quem decide quando um processo criminal começa? É uma ótima forma de colocar. Assuntos que a gente tem aqui são os artigos 100 a 106, que falam da ação penal. Nossa missão é entender como essa balança funciona. Porque é exatamente uma balança. A lei tenta equilibrar o interesse de toda a sociedade em punir um crime com o direito que é muito pessoal de quem sofreu a ofensa. Certo. E vamos ver que essa balança pende para um lado ou para um outro dependendo do crime, com prazos, renúncias e até o perdão, podendo mudar todo o jogo. Beleza, então vamos mergulhar nisso. O artigo 100 já começa com uma declaração de peso, né? A regra geral é que a ação penal é pública. Exato. Na prática, isso quer dizer que o Estado, através do Ministério Público, é o dono da bola na maioria dos casos. Exatamente. Na grande maioria dos crimes que a gente vê no noticiário, roubo, homicídio, tráfico, a vontade da vítima é irrelevante para o início do processo. Irrelevante. Se o Ministério Público, o MP, tiver provas, ele tem o dever de apresentar uma acusação formal, a chamada denúncia. A ideia por trás disso é que esses crimes não ofendem apenas a vítima direta, mas A sociedade inteira. toda a sociedade. Faz sentido. A sociedade inteira tem interesse que um assassino não fique solto, por exemplo. Mas o próprio artigo já abre uma porta para exceções. A primeira é a tal da ação pública condicionada à representação. Isso. Para aí. Isso parece um pouco contraditório. Se o crime é de interesse público, por que o Estado precisaria de uma autorização da vítima para agir? Qual é a lógica aqui? Essa é a pergunta-chave. A lógica é a proteção da própria vítima. Ah, Pensa num crime de ameaça. Às vezes, o constrangimento de passar por todo um processo judicial, ter que reviver a situação, encarar o agressor, pode ser pior? pode ser pior para a pessoa do que a própria ameaça. Então, a lei diz, Estado, nesses casos, seu poder de agir fica condicionado. A vítima precisa ir até a autoridade e dizer eu quero que isso vire um processo. É um poder de veto, então. É um poder de veto. Sem essa manifestação de vontade, que é a representação, o MP fica de mãos atadas mesmo que tenha um vídeo em 4K do crime acontecendo. Entendi. É uma forma de dar à vítima o controle sobre a sua própria exposição. E aí o código vai além e cria a ação de iniciativa privada, que é movida por queixa. Aqui a balança pende totalmente para o outro lado, né? Totalmente. O Estado parece sair de cena completamente. Totalmente. Em crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria, a lei entende que a ofensa é tão íntima, tão pessoal, que só a própria vítima pode avaliar se o dano justifica a mobilização do sistema judicial. Entendi. Aqui, o MP não faz nada. É a vítima, através de um advogado, que precisa tomar iniciativa e apresentar a queixa-crime. É fascinante a diferença na terminologia. A denúncia do MP é a voz do Estado. A queixa é a voz do cidadão. E o sistema tem uma rede de segurança, pelo que eu vi. O artigo 100 também fala da ação penal privada subsidiária da pública. O nome é complicado, É complicado. mas a ideia me pareceu genial. É um dos mecanismos mais importantes de controle do cidadão sobre o Estado. A lei dá prazos para o Ministério Público agir. Certo. Se o promotor engavetar o caso, se ele for negligente e o prazo estourar, a vítima não fica a ver navios. A lei diz, o titular do time não quis jogar, então o reserva entra em campo. Então é quase um plano B que a lei dá para a vítima. Se o ator principal, que é o Ministério Público, não entra em cena no tempo certo, a lei deixa o suplente, que é a vítima, assumir o papel. A analogia é perfeita. É exatamente essa a ideia. É uma garantia contra a inércia, para que a justiça não pare por uma falha burocrática. A vítima assume o protagonismo para que o crime não fique impune. A lei também se preocupa com o cenário mais triste, né? Se a vítima morre, o direito de buscar justiça não morre com ela, certo? Não morre. Existe uma linha de sucessão. Sim, o artigo 100, no parágrafo 4º, estabelece uma ordem: cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. A lei garante que o direito de processar por uma ofensa à honra, por exemplo, Certo. possa ser exercido pela família, para proteger a memória de quem se foi.
Mas esse direito da família não é eterno, imagino? Não mesmo. O que nos leva a um dos fatores mais implacáveis do direito: o relógio. Exato. O tempo. O tempo. O artigo 103 joga um balde de água fria em quem demora para decidir. Ele estabelece um prazo de 6 meses para o direito de queixa ou de representação. 6 meses. E pronto. Acabou. Acabou. Parece muito pouco tempo. É brutalmente curto. E é um prazo de decadência, um termo jurídico que significa que ele não para por nada. Não suspende, não interrompe. Nossa. A partir do momento que a vítima sabe quem foi o autor do crime, o cronômetro começa a correr. Se em 6 meses ela não fizer nada, o direito vira pó. Mas por que tão rígido? Fico pensando aqui, uma pessoa que sofreu um trauma pode precisar de muito mais de 6 meses para processar o que aconteceu e ter forças para ir a uma delegacia. Sem dúvida. O sistema não está sendo um pouco insensível? É aí que a gente vê aquela tensão que falamos no início, mas de outra forma. De um lado, seu ponto, a necessidade de respeitar o tempo da vítima. Do outro, A segurança jurídica. a necessidade do sistema de ter um ponto final, a tal da segurança jurídica. A sociedade não pode ter acusações criminais pairando indefinidamente sobre a cabeça das pessoas. Entendi. A lei faz uma escolha e diz: 6 meses é o prazo razoável para a pessoa decidir. É um equilíbrio delicado e muitos argumentam que ele é injusto para a vítima. Mas é a regra do jogo. E uma vez que a vítima decide jogar, a porta de saída pode se fechar bem rápido. O artigo 102 diz que a representação é irretratável depois que o MP oferece a denúncia. Exato. E esse ponto é crucial para entender a mudança de natureza do processo. Como assim? Enquanto a vítima está pensando se representa ou não, o problema é dela. No momento em que ela representa e o MP aceita e denuncia o réu, o problema vira do Estado. Ah, O interesse público assume o controle. entendo a lógica do interesse público, mas isso não cria uma espécie de armadilha para a vítima? É uma crítica muito válida. Ela dá o sinal verde, talvez no momento de raiva ou pressão, e depois, mesmo que se arrependa, se reconcilie com a pessoa, ou até se sinta intimidada, não pode mais parar o trem. Exatamente isso. O processo, uma vez iniciado, ganha vida própria. A lei prioriza a apuração do fato em detrimento de uma eventual mudança de vontade da vítima. Entendi. A ideia é evitar que o processo penal vire um instrumento de barganha. Mas, na prática, pode sim colocar a vítima em uma situação muito difícil, onde ela perde o controle sobre algo que começou por sua própria iniciativa. Ok, então essa porta se fecha. Mas existem outras formas de a vítima encerrar tudo? Vamos falar da renúncia e do perdão. Qual a diferença fundamental entre os dois? A diferença é o tempo. O tempo? A renúncia acontece antes do processo começar. O perdão só com o processo já em andamento. Deixa eu ver se peguei a ideia com uma analogia. A renúncia é como decidir não comprar o ingresso para o jogo. Boa. Você simplesmente desiste antes de tudo começar. O perdão é como estar no meio do segundo tempo, com o jogo rolando, e decidir apertar a mão do adversário e abandonar a partida, é isso? Perfeita analogia. Uma acontece antes do apito inicial, a outra com a bola já em campo. A renúncia tratada no artigo 104 é abrir mão do direito de dar o pontapé inicial. E ela pode ser tácita, ou seja, subentendida. Exato. Um exemplo de renúncia tácita seria o quê? Se a vítima de uma difamação dias depois posta uma foto nas redes sociais, almoçando toda sorridente com quem a difamou. Exatamente isso. A pessoa pratica um ato que é totalmente incompatível com a vontade de processar. Certo. Se vocês viraram melhores amigos, viajaram juntos, retomaram uma sociedade, como você pode alegar para um juiz que aquela ofensa foi tão grave a ponto de merecer um processo criminal? Seria um comportamento contraditório. É o que o direito chama de venire contra factum próprio. Mas o código faz uma ressalva que achei muito importante. Receber uma indenização pelo dano não significa por si só que a pessoa renunciou ao processo criminal. E essa é uma separação crucial. Uma coisa é a esfera civil, que cuida da reparação do prejuízo. Outra é a esfera criminal, que cuida da punição pela conduta errada. Uhum. Se alguém te agride e quebra os seus óculos, você tem o direito de receber o dinheiro por óculos novos. Aceitar esse dinheiro não te impede de processar a pessoa criminalmente pela lesão corporal. Ah, entendi.
A lei protege a vítima de uma chantagem do tipo: ou você aceita o dinheiro e fica quieta, ou não recebe nada. Certo, isso foi a renúncia. Agora, se o jogo já começou, entra em campo o perdão do ofendido, nos artigos 105 e 106. Ele só vale para os crimes de ação privada, certo? Isso, apenas os crimes em que a vítima é a dona da ação. O perdão é o ato de desistir da acusação no meio do caminho. E as regras? São cheias de detalhes que mostram a preocupação da lei com a justiça do ato em si. Como a regra de que o perdão dado a um dos acusados se estende a todos. Por que isso? Se eu quero perdoar um e não o outro. A lei quer evitar o perdão seletivo. Imagine que 3 pessoas cometeram um crime de difamação contra você em coautoria. Certo. A lei não permite que você perdoe seus 2 amigos e continue o processo só contra o seu inimigo. A lógica é que se perdoa o fato e o perdão alcança todos que participaram dele. Ah, entendi. Impede que o perdão seja usado como um instrumento de vingança ou de barganha pessoal. Ou todos são perdoados ou ninguém é. Garante uma isonomia. Faz todo sentido. Mas na direção oposta, se existem múltiplas vítimas, o perdão de uma não atrapalha as outras, né? Exato. Se uma fake news ofendeu 3 pessoas e uma delas decide perdoar o autor, as outras 2 continuam com seu direito intacto de levar o processo até o fim. O direito de ação é individual. Isso mesmo. O perdão de um não pode anular o direito do outro. A lei protege a autonomia de cada vítima. E agora vem a parte que eu achei mais contraintuitiva de todas. O artigo diz que o perdão precisa ser aceito. Se o querelado recusa, não produz efeito. Peraí, o acusado pode recusar o perdão porque alguém em sã consciência faria isso. Eu sempre imaginei que a pessoa estaria desesperada para se livrar do processo. Parece loucura, mas faz todo o sentido quando a gente pensa no que está em jogo. Um processo criminal não é só sobre o risco de ser punido. É sobre o quê, então? Uma pecha de foi processado, mas perdoado. Ah, entendi. A pessoa pode preferir continuar no processo para provar que é inocente. Precisamente. Pense numa figura pública, um político ou um artista, acusado de difamação. Para essa pessoa, um processo encerrado por perdão pode ser tão danoso para a reputação quanto uma condenação. Nossa, faz sentido. Ela precisa da sentença de absolvição que diga com todas as letras: fulano é inocente. Recusar o perdão é afirmar o direito de ser julgado e ter seu nome limpo de forma inequívoca. É o direito à honra se sobrepondo à conveniência de acabar com o processo. Uau! Isso muda completamente a perspectiva sobre o perdão. E claro, existe um ponto final para isso tudo. O perdão não é possível depois que a sentença condenatória se torna definitiva. Exato. Depois do trânsito em julgado, quando não cabe mais recurso, a pena não pertence mais à vítima. Ela vira do Estado. Ela passa a ser uma dívida do condenado com a sociedade, representada pelo Estado. A partir daí, a vontade da vítima não tem mais poder para interferir na execução da justiça. O ciclo se fecha. Então, juntando todas essas peças, fica claro que não existe uma resposta única para quem manda no processo criminal. É uma dança complexa. Sem dúvida. A regra é o Estado, mas a lei abre janelas imensas para a vontade da vítima, definindo quando ela pode abrir, fechar ou até mesmo impedir que uma porta se abra. É a tal da balança. O sistema dá ferramentas representação, queixa, renúncia, perdão, para que a autonomia do indivíduo tenha um peso real. Mas essa autonomia nunca é absoluta. Certo. Ela sempre é exercida dentro de um conjunto de regras como os prazos fatais e a irretratabilidade que existem para proteger o interesse coletivo e garantir um mínimo de ordem e segurança para todo mundo. É uma negociação constante. O que nos deixa com uma reflexão. Essa estrutura que a gente discutiu, que em tantos crimes dá à vítima o poder de iniciar ou até perdoar, ela realmente empodera a pessoa que sofreu o dano? Ou, em algumas situações do mundo real, ela pode acabar criando uma pressão para que a vítima resolva o conflito por fora, abrindo mão da proteção do sistema judicial, justamente quando a intervenção do Estado seria mais necessária?